tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é sexta-feira e teremos aula da disciplina de ensino religioso. E hoje também teremos aula de uma data comemorativa muito interessante, tá certo? Vamos lá? Hoje na nossa aula de ensino religioso, a gente vai falar sobre uma história bíblica bem interessante, que é a história bíblica de Abraão, a promessa de Deus. Essa história ela se encontra lá na Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 15. Vocês podem abrir e dar uma conferida nessa história, tá certo? Abrão morava em Harã. Abrão, Deus disse, eu quero que você saia de Harã e vá para uma outra terra. Deus não falou para Abrão onde o estava levando. Faça isso e seus filhos se tornarão uma grande nação. Como? Abrão perguntou. Sua esposa, Sarai, estava velha demais para ter filhos. Confie em mim, Deus disse. Vá para onde eu digo, e eu lhe darei uma família maior do que as estrelas que você vê no céu. Eles abençoarão o mundo todo. Confie em mim. Então, Abrão confiou em Deus. Ele levou Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam, e foi para o lugar que Deus lhe disse para ir. Ele foi para a terra de Canaã. Quando chegou, Abrão acampou em Siquém. Deus apareceu para ele. Eu darei esta terra a você e a seus filhos, disse Deus. Abrão construiu um altar ali para adorar a Deus. Abrão viajou pela terra prometida de Deus. Ele estava feliz por ter confiado em Deus. Então, ele construiu outro altar, onde agradeceu a Deus por todas as coisas que lhe tinha prometido. A difícil prova de Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão, e a partir desse filho, uma grande família que abençoaria o mundo inteiro. Mas Abraão e sua esposa, Sara, eram muito velhos para terem filhos. 20 anos se passaram. Abraão continuava confiando na promessa de Deus. Quando ele estava com 100 anos e Sara com 90, Deus lembrou a eles da promessa que tinha feito. Sara ia ter um bebê. Quando seu filho nasceu, Sara ficou tão feliz que deu risada e disse: Deus me fez rir. Então, eles chamaram seu filho de Isaque, que significa ele ri. Isaque tinha crescido. Então, Deus provou Abraão, dizendo a ele que levasse o filho ao Monte Moriá e lá o entregasse como um sacrifício a Deus. Abraão ficou confuso, mas mesmo assim confiou em Deus. Isaque carregou a lenha e Abraão levava a faca e o fogo. Juntos subiram a montanha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou Isaque. Deus proverá, respondeu Abraão. Abraão colocou a lenha sobre um altar, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. Quando levantou a faca para sacrificar Isaque, um anjo chamou seu nome: Abraão! Não machuque o menino! O anjo gritou. Deus sabe que você confia na promessa dele.
Olhe, lá nos arbustos há um carneiro preso pelos chifres. Sacrifique-o. Então, Abraão sacrificou o carneiro no lugar do seu filho. Ele chamou aquele lugar de Deus proverá, porque Deus providenciou o sacrifício. A promessa de Deus se cumpriu, exatamente como ele havia prometido. Então, pessoal, viram que história interessante? A história de Abraão, a promessa de Deus. Um homem tão temeroso, tão confiante em Deus, né? Deus fez a promessa a ele. Mesmo ele e a esposa sendo muito velhinho, Deus prometeu a eles um filho. E ele foi muito confiante em Deus, ele confiou até o final. E 20 anos se passaram para poder a promessa de Deus se cumprir, mas ele nunca perdeu a confiança, perceberam? Perceberam como é importante a gente confiar em Deus. Não importa o tempo, não importa o que a gente está passando. Deus sempre vai estar com nós. E Deus, ele age no tempo certo. Não é no tempo que eu quero, nem no tempo que você quer. É no tempo dele, o tempo certo. Tudo no tempo de Deus, né, pessoal? Então, não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias, não importa o tempo. Quando se é promessa de Deus, vai se cumprir. Agora só vai se cumprir no tempo certo, no tempo que Deus quiser, tá certo, pessoal? Mesmo após tanto tempo, mesmo eles sendo tão velhinhos, Abraão com 100 anos e sua esposa com 90 anos, Deus cumpriu a promessa dele de dar um filho a ele. Então eles esperaram confiantes, eles obedeceram sempre a Deus, eles sempre temeram a Deus. Então isso é muito importante na nossa vida. Ser confiante nas promessas de Deus e obedecer ao Senhor, tá certo, pessoal? Agora vamos para a nossa atividade? A nossa atividade será no caderno. Vocês irão escrever e depois responder, tá certo? Quesito 1. O que Deus prometeu a Abraão? Letra A, terras. Letra B, um filho. Ou letra C, riquezas. Vocês irão marcar um X na resposta certa, tá, pessoal? De acordo com a história de Abraão. Quesito 2. Quantos anos se passaram até a promessa de Deus se cumprir? Letra A, 10 anos. Letra B, 30 anos. Ou letra C, 20 anos. Vocês irão marcar a resposta certa, tá certo? Marcar um X na resposta certa. Tá, pessoal?